Fui contemplado no meu consórcio e agora? Como é que funciona? Será que vai liberar o dinheiro? Tem prazo para usar essa carta? Posso perder a minha contemplação se isso acontecer? Olha só, a maioria das pessoas sonha com a famosa contemplação, mas não sabe ou tem dúvidas do que de fato acontece depois. Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar em detalhes, de uma forma simples, como funciona o processo pós-contemplação. Inclusive, tirar todas as tuas dúvidas e as possíveis dúvidas que podem surgir no processo de você utilizar a carta. O fato é, aqui no canal você vai ter sempre informações claras, precisas e simples para que você possa tomar suas melhores decisões e seguir o caminho de não perder tempo nem dinheiro. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixa seu like e ajuda o canal para que esse vídeo possa chegar de fato a mais pessoas que estão precisando entender como é que funciona esse processo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Chatti, sou especialista em planejamento financeiro através da ferramenta do consórcio com mais de 10 anos de experiência na área. Nós temos uma empresa homologada e um escritório credenciado a grandes administradoras, ao qual também pode te ajudar com uma orientação clara, precisa e tranquila. Mas sem delongas, vamos para o vídeo. De fato, o que acontece quando eu sou contemplado? Vale entender que existem dois principais pilares de contemplação quando você é contemplado num consórcio. Ou você contempla através do sorteio ou através do lance tradicional. O sorteio, ele é o número da tua cota ao qual é sorteado. Já o lance, ele ocorre de duas principais maneiras. O lance tradicional, que a gente chama de lance livre, que é aquele lance que você fez uma oferta em dinheiro e o teu lance foi o maior premiado. Ou, propriamente, o famoso lance embutido, que é o lance que você utiliza parte desse recurso da própria carta. E aí, no momento que você é contemplada, esse valor é descontado do próprio crédito e também é descontado do saldo devedor. Vale ressaltar que esses são os dois principais pilares de contemplação no consórcio. Obviamente, após a contemplação, você precisa indicar à administradora alguns passos básicos. Primeiro, confirmar o teu processo de contemplação, né? Se, por exemplo, a tua contemplação foi em um dos lances, você tem que escolher confirmar para a administradora. Por exemplo, se você ofertou um lance em recurso próprio, geralmente você tem de 48 horas, algumas empresas são 24 horas, até 72 horas é possível, a depender do processo de cada administradora, para fazer a confirmação e o pagamento desse lance. Então, esse lance ele é pago diretamente para a administradora. E aqui eu quero fazer um parênteses bem importante. Acontece muito por aí no mercado, e talvez eu vou te falar isso, você golpista que está olhando esse vídeo, e você não vai gostar nem um pouco. Mas tem golpistas no mercado que pegam o valor do lance do cliente e embolsam e acabam não passando para a administradora. Ou até mesmo acabam inventando que foi contemplado e aí acabam captando esse recurso. Você não paga nada para o corretor, e sim diretamente para a administradora no momento que você é contemplado. É confirmada essa contemplação via conexão direto com a administradora, ou por e-mail, ou através de ligação, e você recebe um boleto para fazer o pagamento diretamente para a administradora, sem passar pela mão do corretor. Então é importante você se atentar a isso, que você não pode fazer pagamentos para terceiros, porque você corre um risco de, obviamente, tomar um golpe, o que acontece recorrentemente em pessoas que vêm até a nossa empresa perguntar como proceder numa situação dessa. Então, lembrando e fechando aqui, você não paga nada para o corretor. Após isso, também tem, se tu for contemplado pela modalidade do lance fixo, que é o lance que você utiliza o recurso da própria carta, esse lance ele também precisa ser confirmado. E aí é algo bem importante, porque tu tem basicamente duas opções no lance que tu utiliza o lance fixo. Você pode pagar ele embutido. O que significa isso? Descontando da própria carta todo esse percentual de lance. Geralmente, em algumas administradoras é 10%, outras é 15%, 20%, 30% e algumas até 50%. Então, você pode escolher comunicar para a administradora que você vai descontar do crédito, ou você também pode optar por pagar esse lance para a administradora e manter esse valor no crédito, entendeu? Então, tu tem essa opção. E também é uma questão que vale a pena você entender melhor financeiramente o que é mais vantajoso para você. Então,
Esse passo é fundamental, então, de confirmação de contemplação mediante ao lance, certo? Então, outro ponto fundamental aqui é que você precisa indicar um bem para comprar dentro do segmento. Então, por exemplo, se tu fez uma carta imobiliária, tu não pode indicar um ônibus para tu comprar, porque são grupos, são categorias diferentes, né? Então, existem as 3 básicas categorias, que são imóveis, veículos e serviços. Então, não pode se misturar, porque tem políticas de grupos diferentes e as administradoras não permitem isso. Então, tem que se atentar a isso para que tu não tenha uma frustração no teu processo de contemplação, ok? Outro ponto importante quanto à documentação, tá? E aqui eu quero trazer para vocês uma documentação básica, tá? Eu não vou me aprofundar nisso porque depende de administradora para administradora, mas os documentos básicos é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo para você. Primeiro ponto importante, né? Documentação exigida. RG, CPF, CNH, né? Algumas administradoras exigem que tu tenha CNH, outras não. Comprovante de endereço atualizado e comprovante de renda, né? Vale ressaltar que algumas empresas, algumas administradoras aceitam olerite, né? Decore, imposto de renda e como comprovação extra, extratos bancários no caso de autônomos, né? Então, é importante se atentar a esses detalhezinhos, ao tipo de crédito, né? Que também está liberando, porque tem algumas empresas que têm mais flexibilidade. Outro ponto importante é que passa por uma análise de crédito, assim como um financiamento. Uma administradora de consórcio, ela analisa o teu crédito de uma forma detalhada. Um ponto importante é que algumas administradoras não se atentam ao credit score, tornando a liberação do crédito um pouco mais acessível, mais flexível. E também tem algumas empresas que, mesmo que tu tenha restritivo, você pode colocar um avalista que não tem restritivo, atenção, que não tem restritivo na operação, e aí você consegue fazer mesmo assim a liberação. Também outros pontos importantes que vale ressaltar, e depende de administradora para administradora, é que algumas empresas, se tu não tem comprovação suficiente no teu olerite, ou enfim, no teu imposto de renda, você pode colocar comprovações extras, através de extratos bancários, declarações de contador. Então, é bem legal isso, porque algumas empresas, de fato, facilitam a liberação de crédito, né? Então, obviamente, outro ponto bem importante é que as pessoas nos perguntam, né? Tá, mas e a liberação de crédito? É direto na minha conta? Eu faço o que quiser? Calma. Exceto nas regras, e aí depende de empresa para empresa, da reforma, o dinheiro cai sim na tua conta para você fazer a gestão dessa reforma, né? Ou ampliação, ou em caso de construção, que é liberado em etapas, sim. Mas nos demais, para aquisição, sempre vai cair esse valor na conta do vendedor, ou seja, do veículo, ou seja, do imóvel, ou propriamente de quem está executando o serviço, né? Se a análise de crédito foi recusada, o que eu faço? Eu vou perder a contemplação? Claro que não. Você pode colocar um avalista se a empresa permitir, né? Ou você pode propriamente, numa estratégia, transferir essa carta ou propriamente vender essa carta. Inclusive, nós temos vídeos aqui no canal que eu vou deixar no link desse vídeo, uma estratégia de tu vender a carta, inclusive para saldar dívidas. Então, esse é um ponto bem importante, que o consórcio pode ser sim usado para tu vender a carta, transferir para um terceiro, ganhar uma rentabilidade em cima disso e, obviamente, poder saldar as tuas dívidas. Esse é um ponto bem bacana, que é o consórcio para investidor. E obviamente, né, que é possível também você ser contemplado mesmo com um consórcio cancelado ou inadimplente, né? Só que o detalhe é o seguinte: se tu tá inadimplente, vai passar por próximo do grupo. Então, esse é o pior cenário, por isso que um dos pilares muito importante é que você pague o teu consórcio em dia para que a tua contemplação aconteça, né? E se tu for cancelado no consórcio, tu vai para um grupo de desistentes, né? Para um setor de desistentes, e você recebe parte desse valor, né? Não todo o valor que tu investiu, vai descontar taxa administrativa e também vai descontar fundo reserva, multa, tudo isso, né? Esse é o pior cenário, digamos assim, né? Mas nesse caso você recebe somente a restituição parcialmente, né? Obviamente a carta contemplada ela te gera um poder de compra à vista, né? Você pode
negociar grandes descontos com o vendedor. Uma boa negociação pode até anular, inclusive, o impacto da taxa administrativa, gerando bastante economia. Enquanto você não utiliza a carta, tem um prazo? Como é que funciona? Não, se acalma. Tu pode manter essa carta aplicada enquanto você não utiliza ela. Inclusive, é uma estratégia usada por investidores para fazer com que toda aquela carta ela cresça de valor, né? E essa carta ela vai ficar aplicada dentro do fundo do grupo, um fundo de liquidez e um fundo também de muita segurança, onde vai te gerar um retorno na carta, né? Tu não vai cair na conta esse teu retorno, mas o teu crédito ele vai ficar crescendo, né? Então, recapitulando, são pontos importantes. Entender as regras do teu grupo, não confundir grupo de veículo com imóvel, entender que você, caso pague o lance, você tem que pagar para a administradora e tem um prazo para fazer isso, que você tem que colocar, né? Que você tem que estruturar ali toda a documentação necessária. Se tu tiver restritivo em algumas empresas, você pode colocar uma avalista, e enquanto tu não utiliza o crédito, ele vai ficar aplicado, rendendo a teu favor. Então, é importante ler o contrato, se atentar a essas regrinhas aí, mas é muito tranquilo, né? Hoje a maioria das administradoras tem o processo de liberação digital, então consegue facilitar ainda mais esse processo, faz com que tu consiga ter algo mais simplificado, digamos assim, e obviamente é importante se tu consegue ter uma assessoria completa, né, de uma empresa, e obviamente a gente não pode deixar de falar que os nossos clientes planejadores aqui da nossa empresa têm uma assessoria completa e não tem dor de cabeça nenhuma no processo de liberação da carta de crédito, porque a gente faz uma boa pré-análise antecipada da situação do cliente, a gente adequa o melhor grupo para o perfil dele e, obviamente, ele tem flexibilidade, por exemplo, numa carta de veículo ou de imóvel, se mudar o planejamento dele, quiser comprar um outro tipo de imóvel, quiser construir, quiser reformar, quiser comprar um outro modelo de veículo que é diferente do que ele idealizou, ele tem essa flexibilidade, basta estar dentro dos parâmetros exigentes da carta. E esses parâmetros aqui são bem importantes, eu quero que vocês já entendam também, que é para fechar com chave de ouro esse vídeo, porque veículos, né, geralmente em algumas empresas aí a média é 10 anos, em algumas empresas 7, em algumas empresas 12 anos, caminhões também de 10 a 15 anos, dependendo da empresa, imóveis, algumas empresas não têm restritivo quanto ao tempo do imóvel construído, né? Só existem algumas regrinhas quanto ao processo de liberação das etapas de uma carta imobiliária, por exemplo, né? Geralmente segue uma linha muito semelhante ao do financiamento, que é 30% na primeira etapa, 30% na segunda, 30% na terceira e 10% na parte final. Só que varia, depende de uma empresa para outra, que eu só estou trazendo um apanhado geral. E, de fato, se você estava cheio de dúvidas sobre o teu processo de contemplação e a gente conseguiu simplificar para você te trazer mais tranquilidade, por favor, não deixa de se inscrever nesse canal, deixa seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você, antes de entrar num consórcio, não quer errar e quer ter uma assessoria completa, o nosso contato está aqui no link do vídeo, para que você possa nos chamar a ser atendido pelo nosso time, pois aqui na nossa empresa nós temos um processo muito bem organizado, temos um setor de contemplação, um setor financeiro, ao qual pode, independente de qual estado, região você esteja, a gente pode te ajudar com uma assessoria completa, tanto antes, quanto durante, quanto pós, que é isso que é o nosso diferencial aqui da LTS Consórcio. Se você gostou desse vídeo aí, manda para alguém que precisa de mais tranquilidade na hora de tomar decisão e fazer um excelente processo de contemplação sem dor de cabeça e com muita tranquilidade. Se você já chegou até o final desse vídeo aqui, parabéns, eu espero que tenha somado na tua vida e tirado todas as tuas dúvidas quanto ao processo de contemplação. Bora para o próximo vídeo e gratidão!